Uma outra pergunta que eu ia te fazer é aproveitar e fazer duas ao mesmo tempo aí, né? Quais são os maiores pontos de atenção e os maiores equívocos que as pessoas cometem na hora de fazer um ensaio de líquido penetrante? Tá. Eu vou até contar uma situação, né? Uma vez eu fui fazer uma auditoria, fui acompanhar um ensaio de líquido penetrante num fornecedor e a gente não costuma se identificar, né? Conhece ou não, a gente pede para não, faz aí o ensaio que você tem que fazer, tá? E aí o cara começou o ensaio e tal, ele não jogou o líquido penetrante, foi lá e já revelou tudo, né? E aí ele chegou assim e falou, olha, tá perfeito a peça, não tem nenhuma descontinuidade e tal, tá vendo? Tá branquinho e tal. Aí eu falei, Se a moda pega, hein, Marcelo? aí eu falei para ele, olha, eu conheço um pouquinho e sai, tá faltando uma etapa, tal, ele ficou sem graça, tal. Mas foi lá. Então, bom, primeiro, né, o ensaio só funciona com todas as etapas, né? E eu acho que um ponto crucial é a questão da limpeza. Às vezes eu vejo que o pessoal não tem muita preocupação. A peça tá lá aparentemente limpa, o ensaio, né? Então isso é um cuidado essencial. Outro problema que eu costumo ver é você utilizar uma técnica inadequada para o que você quer achar ou para a condição superficial. Então, nessa hora, é interessante que você tenha um documento elaborado por um profissional experiente, já selecionando, né, a técnica correta, o tipo de líquido penetrante e o tipo de revelador, né? E, finalmente, né, eu colocaria como um outro ponto de atenção é que o ensaio de líquido penetrante ele só detecta descontinuidades superficiais. Então, muitas vezes a pessoa pede para fazer um ensaio de líquido penetrante, mas ele está querendo detectar uma falta de fusão interna no material ou uma descontinuidade subsuperficial, e isso não vai acontecer, né? Então, você tem que ter a ciência que a limitação dele é só para descontinuidades superficiais. Agora, a questão de erros frequentes aí, de fatos que acontecem e que prejudicam muito, o primeiro deles, né? Quando você remove com água, tudo bem, você pode aspergir a água sobre a superfície, a técnica já foi feita para isso, né? Mas quando você utiliza solvente, o solvente é a base do líquido penetrante. Se você jogar o solvente. Então você estava falando sobre a questão do erro, o erro mais comum. Nós está aparecendo o programa do João Isso, Kleber, né, Marcelo? Na hora, é na hora que verdade. você falou, não, o erro mais comum, eu falei, para, Entrou comercial. o comercial. Então, eu acho que o principal, né, que a gente vê, é um erro frequente, a pessoa está utilizando uma técnica removível com água, né? Ele utiliza água em excesso, né? Então, apesar de ser permitido jogar água na superfície, você tem um limite de resistência do líquido penetrante que está na descontinuidade, né? No produto químico, né, você coloca um elemento chamado surfactante, que ele apresenta uma certa resistência inicialmente, né? Mas se você insistir utilizar água em alta temperatura ou com pressão excessiva, você acaba removendo também o líquido que está dentro da descontinuidade. Então, esse é um dos erros. Tem o mais crítico, que é a pessoa utilizar esse mesmo procedimento quando o líquido penetrante é removível com solvente. Então, eu estava falando que a maioria dos líquidos penetrantes, a base dele é um solvente, né? Então, se você jogar o solvente em cima da superfície, com certeza ele vai entrar dentro da descontinuidade, diluir e remover o líquido. De remover o excesso, você joga o solvente sobre a peça, ele vai tirar o líquido de dentro da descontinuidade, vai inviabilizar o ensaio. Então, quando se faz líquido penetrante removível com solvente, é um pano umedecido. É proibido aspergir o solvente sobre a superfície, né? Esse é um cuidado essencial. Quando o seu componente é um solvente, que aí o solvente dilui solvente, é isso? Exatamente. E 99% dos líquidos penetrantes que são utilizados são à base de solvente. Então, quando a remoção é com solvente, é um pano levemente umedecido. Quando é removível com água, o líquido penetrante possui um produto chamado emulsificador. Ele é à base de solvente, mas na fórmula ele tem um emulsificador, então vai permitir que você remova através da água, né? Só que também tem um limite, você não pode ficar jogando água em excesso, né? Então, esses dois erros são os mais frequentes, né?
É por isso que, às vezes, quando você vê o cara joga tanta água, que a água retirada do processo, ela acaba ficando... você consegue ver que tem bastante óleo nela ali, né? Significa que o surfactante não foi mais suficiente para encapsular a água, né, Marcelo? Aquele resíduo gorduroso, ele vai ficar, né? Porque mesmo o líquido penetrante que está fora da descontinuidade, que está em excesso, ele também tem o tensoativo, o tensoativo detergente, ele tem o surfactante, tem o emulsificador. Então, esse resíduo é normal, né? Você vê que sai como se fosse placas de gordura, né? Agora, o excesso, né, de lavagem, ele vai fazer esse mesmo processo também com o líquido que está dentro da descontinuidade, inviabilizando e diminuindo muito a sensibilidade, às vezes até eliminando a possibilidade de detectar alguns tipos de descontinuidades, né? E eu diria um terceiro erro, né, que pode acontecer é o contrário disso, né? A pessoa utiliza pouquíssimo solvente, não faz uma limpeza minuciosa, ou não utiliza água em quantidade suficiente, uma superfície muito rugosa. E aí fica muito difícil diferenciar o que é uma indicação verdadeira de uma indicação falsa, né? Eu já passei por isso daí, já tive problema em clientes que realmente tinham esse tipo de problema, e por eu não conhecer o líquido penetrante, eu não pude ajudá-lo, mas eu falei para ele, olha, dá uma pesquisada com o seu pessoal técnico de líquido penetrante, porque não é normal você ter essa quantidade de manchas, de borrões, etc. Né? Se você errar, por exemplo, se você utilizar um penetrante removível com solvente numa superfície muito rugosa, vai acontecer exatamente isso. Fiz o ensaio.